Bem, meus queridos irmãos, que a paz de Jesus possa nos envolver a todos, que possamos nós aproveitar esse momento, nessa tarde de domingo tão agradável, para aprendermos um pouco mais sobre a doutrina espírita, esse olhar que se derrama, né, sobre as mensagens que o Cristo nos trouxe, que nos ajuda a compreender o porquê da vida, a entender melhor os problemas que nos acontecem no dia a dia, né? E também onde a gente consegue aurir forças para poder enfrentar todas essas dificuldades. A gente sabe que é um desafio, né? Por mais que a gente aparente que está tudo bem, mas a gente sabe que todo mundo carrega o seu conjunto de fardos, de dificuldades, de limitações, né? Então, que caracterizam o ser humano, porque somos seres em aperfeiçoamento, né? Então a gente enfrenta uma série de dificuldades e ao enfrentar essas dificuldades a gente cresce. Graças a Deus que é assim, porque Deus nos impõe mesmo a encarnação com esse sentido, né, de enfrentar dificuldades e de crescer. Não é um favor estarmos aqui, não é uma punição, não é nada disso. É o amor de Deus mesmo, mas ele utiliza o seu poder, a sua vontade, para fazer com que seus filhos avancem. É um processo educativo. Assim como um pai, um bom pai, ele leva um filho ao dentista quando ele está precisando, está com problema no dente. Ninguém gosta de ir ao dentista, né? Eu vou amanhã, já estou pensando amanhã ao dentista. Ninguém gosta de ir ao dentista, mas a gente vai porque a gente vai ter uma melhora com aquele entendimento. A vida na Terra, a mesma coisa, a gente encarna, não é a vida real, não é o lugar definitivo, tudo aqui é passageiro, mas é necessário para o crescimento do espírito, onde a gente adquire uma série de qualidades que vão nos permitir, ao retornar à nossa verdadeira casa, a gente conseguir se movimentar de uma forma mais madura, mais livre, né? Mais feliz no mundo espiritual. É lógico que isso é um processo lento e a cada nova encarnação a gente retorna um pouco melhor. Graças a Deus que é assim esse processo, porque não é um presente dado do nada, sem esforço nenhum, sem mérito nenhum. Não, é uma conquista que a gente vai adquirindo com nossos próprios esforços e sempre com a ajuda, com as bênçãos do Pai. Muito bem, então eu vou ler uma pequena mensagem aqui, tá certo? Mas antes eu vou apresentar aqui hoje, nós dando sequência ao nosso aniversário de 8 anos, aqui do Lar Espírita Maria Dolores. Parece que foi ontem, é muito rápido, o tempo passa, né? Voa realmente. E o tema do nosso aniversário é um concerto da verdade em música de ternura e paz, amor e esperança. E essa frase, alguém pode perguntar, você tirou essa frase da onde? Você estava com o que na cabeça? Não é da minha cabeça não, isso é de Emmanuel no prefácio do livro Coração e Vida de Maria Dolores, psicografado por Chico Xavier. É como ele se refere a esse conjunto de poemas que ela nos trouxe. E hoje, né, que esse aniversário é uma homenagem a esse livro, uma homenagem a Maria Dolores, nós temos o prazer de receber nossa irmã Silmara Mello, que é da Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes, aqui de Caruaru mesmo, certo? E ela vai tratar do tema Diante do Mundo, que é um dos poemas que Maria Dolores trata nesse livro Coração e Vida, tá certo? Bom, eu vou ler um trechinho aqui de uma mensagem de e-mail, só a título de exórdio, para a gente entrar no clima, esquecer um pouquinho dos problemas que a gente trouxe lá de fora, para depois a gente ouvir a nossa irmã, tá certo? A mensagem é um quarto de hora, que foi ditado pelo Espírito Meimei, através de Chico Xavier. Quando tiveres um quarto de hora à disposição, reflete nos benefícios que podes espalhar. Recorda o diálogo afetivo com que refaças o bom ânimo de algum familiar dentro da própria casa, das palavras de paz e amor que o amigo enfermo espera de tua presença, de auxiliar em alguma tarefa que te aguarde o esforço para a limpeza ou o reconforto do próprio lar, da conversação edificante com uma criança desprotegida que te conduzirá para a frente as sugestões de boa vontade, de estender algum adubo a essa ou aquela planta que se te faz útil, e do encontro amistoso em que a tua opinião generosa consiga favorecer a solução do problema de alguém. 15 minutos sem compromisso são 15 opções na construção do bem. Não nos esqueçamos de que a floresta se levantou de sementes quase invisíveis, de que o rio se forma das fontes pequeninas e de que a luz do céu, em nós mesmos, começa de pequeninos raios de amor a se nos irradiarem do coração. Então essa é a mensagem do Espírito Meimei, uma reflexão aí sobre o aproveitamento das nossas horas e pequenas ações, pequenos gestos de amor que estão ao nosso alcance e
que, com certeza, se nós atentarmos um pouco mais para isso, a gente vai aproveitar melhor o nosso dia e, consequentemente, aproveitar melhor a nossa existência. Muito bem. Então, para não nos alongarmos muito, né, vamos fazer a nossa prece. Eu vou convidar nosso irmão Soares também, da Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes, que está aqui presente, e pedir a ele, por gentileza, fazer a prece de início. Agradecemos-te, Senhor, a bênção do alimento espiritual que recebemos em cada encontro em que elevamos o pensamento a Ti, buscando roteiros e iluminação para a nossa vida. Que possa, Senhor, amparar e fortalecer essa instituição no seu 8º aniversário, seus trabalhadores, aqueles que auxiliam o trabalho que prossegue, iluminando vidas e sendo instrumento dos teus benfeitores. Também te pedimos o amparo e assistência para todos nós que nos encontramos aqui reunidos. Que frutos e vibrações benéficas e salutares envolvam esse ambiente e atinja a cada um de nós naquilo que for mais necessário ao nosso equilíbrio, à nossa saúde. Assim também te pedimos inspiração e orientação dos Espíritos do bem, a nossa irmã que vai usar da palavra, para que ela seja instrumento de teus ensinos e da luz que é trazida a todos nós pelo Consolador prometido, nossa querida doutrina espírita. Ampara-nos e abençoa-nos hoje e sempre. Que assim seja. Assim seja. Então, meus irmãos, o pessoal já está chegando aí. Fátima, boa tarde. Jéssica, o pessoal está chegando. Pedro, sejam bem-vindos, tá? Então, agora com a palavra, nossa irmã Silmara Mello, com o tema Diante do Mundo. Boa tarde a todos. Boa tarde. Que a doce paz de Jesus envolva os nossos corações em muitas bênçãos de luz e de paz. Sinto-me emocionalmente honrada pelo convite feito por esta casa para participar deste mês de aniversário, esse mês em que o Lar Espírita Maria Dolores completa os seus 8 anos de fundação. Antes de tudo, gostaríamos de agradecer, não só em meu nome, mas também em nome de Soares, pelo acolhimento que sempre somos bem recebidos nesta casa. E trazemos também os abraços de nossos irmãos da Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes, que possam proporcionar muitos e muitos anos de existência nesta casa, de acolhimento, de carinho, de fraternidade, de amor. E para uma data tão especial, fomos convidados também para falar de um tema igualmente muito especial. Poema Diante do Mundo, da alma querida e mentora desta casa, Maria Dolores. Mas antes de adentrarmos ao poema, quando eu recebi esse convite, eu pensei, eu preciso conhecer mais dessa professora, dessa poetisa. Acredito que muitos daqui conhecem a sua história, mas aqui trazemos para que outros corações também possam conhecer. Fizemos apenas um pequeno resumo
né, dessa poetisa da espiritualidade superior, como a qualifica o Espírito Emmanuel. Então, Maria Carvalho Leite, conhecida como Maria Dolores Espírito, nasceu no dia 10 de setembro de 1901. Mas, abrindo parênteses, outro dia nós estávamos assistindo uma live em que o palestrante ele apresentava ali um artigo, e esse artigo era perguntas e respostas em que uma de suas filhas deixava claro que na realidade ela não nasceu no ano de 1901. Ela havia nascido no ano de 1900. Mas enfim, ela nasceu em Bonfim, na cidade de Bonfim de Feira, na Bahia, filha do senhor Hermenegildo Leite e de dona Balmina de Carvalho Leite. Também era chamada de Mador e de Marinha, se formou professora, ensinou em várias escolas de Salvador, incluindo o Educandário dos Perdões e o ginásio Carneiro Ribeiro. Além dela ser muito comprometida com a educação, ela demonstrava grande interesse pela produção literária. E foi na década de 40 quando ela conheceu o Espiritismo em Itabuna. Nessa época ela já estava casada com o italiano Carlos Loroca, de segundas núpcias, né? O casal não teve filhos biológicos, mas eles adotaram 6 filhas, né? 6 filhas do coração. Durante 13 anos, ela foi grande colaboradora dos jornais baianos, já adotando o pseudônimo que utilizaria no mundo espiritual. Dedicou-se à arte poética, foi inclusive redatora-chefe na página feminina do Jornal Imperial, onde ali ela também colaborou no Diário de Notícias. E a sua produção poética foi reunida no livro Ciranda da Vida. E as vendas desse livro, né, foram destinados, todo o dinheiro arrecadado, à instituição Lar das Meninas Sem Lar. Mas foi em 1947 que ela se muda para Salvador, para ajudar o seu esposo, administrando o Café Baiano e também a tipografia à época, ambos de propriedade de Carlos Loroca, o seu esposo. Maria Dolores também, né, ela fez parte da Legião de Boa Vontade, que prestou serviços de beneficência, mas ela também ali demonstrou os seus dotes, né, partilhando os seus dons de pianista, de pintora, de costureira, dedicada também à culinária. E mais tarde também ela passou a se dedicar ao Lar das Meninas Sem Lar. Mas não parou por aí, porque ela também foi colaboradora da obra de Divaldo Franco. Dia 15 de agosto de 1952 é fundada ali a Mansão do Caminho. E detalhe, as primeiras louças e os primeiros talheres foram doados por ela. E mais que isso, ela começou a confeccionar cartões de Natal para ajudar ali nas vendas à Mansão do Caminho. Maria Dolores desencarnou a 1h40 da manhã, vitimada por uma pneumonia, que a levou a ser internada no Hospital Português em Salvador. Carlos Loroca, o seu esposo, quando Maria Dolores adoeceu, ele estava na Itália. Ela desencarna. Anos depois, a poetisa começou a transmitir os seus lindos poemas
do mundo espiritual através da mediunidade de Chico Xavier e de Valdo Franco. Então, de 1971 a 2002 foram 31 anos em que Maria Dolores esteve associada ao mandato mediúnico de Chico Xavier. E suas obras mediúnicas e individuais ultrapassaram o número expressivo de 180 mil exemplares vendidos. Emmanuel, ao prefaciar as obras, qualifica Maria Dolores, a denodada obreira do bem eterno, a intérprete de Jesus, a alma abnegada, irmã querida, poetisa da vida, mensageira da espiritualidade, a devotada ceareira do bem, irmã e companheira nas tarefas da vida maior. Nossa irmã benfeitora, poetisa da espiritualidade superior. Então, é sobre um desses poemas, dos poemas que nós vamos refletir na tarde de hoje. O poema Diante do Mundo, que está no livro Coração e Vida, publicada pela editora Ideal no ano de 1978. E é um poema que nos convida a muitas reflexões. Cada estrofe, conjunto de versos, apresenta ali reflexões para nós, nos pedindo para a gente pensar sobre as nossas ações diante do mundo. E na primeira estrofe, ela nos presenteia assim: ante os pesares do mundo, observa, alma querida, a dor que ilumina a vida sob as provas tais quais são. A terra é uma grande escola de que temos usufruto, lembrando enorme instituto de trabalho e elevação. Ela fala aos nossos corações, mais ou menos assim: meu irmão, minha irmã, vem cá, eu quero te contar uma coisa. Olha, diante das angústias que te aperta o peito, diante da dor que te apresenta, diante das aflições do mundo, lembra-te de Jesus. Diante de qualquer situação, lembra do Mestre. Como ele agiria se estivesse em nosso lugar? Como ele gostaria que nós agíssemos? Lembra que ele nos alertou: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo, como a nos dizer que nós podemos vencer sim as nossas angústias, as nossas dores, as nossas aflições, as nossas inquietudes, as sombras que ainda carregamos em nós. Ela também nos lembra ao dizer assim: observa, alma querida, a dor que ilumina a vida, ou seja, observa a dor, porque ela existe para nos dizer que houve um erro de trajetória que precisa ser corrigido. Qual tem sido a dor que mais nos incomoda? Já paramos para refletir o que mais nos incomoda? Nós vamos à questão 239 do livro O Consolador, porque é perguntado assim: entre a dor física e a dor moral, qual das duas faz vibrar mais profundamente o espírito humano? Será que a dor física ou será que a dor moral? E Emmanuel responde assim: podemos classificar o sofrimento do espírito como a dor realidade. Então a dor moral, ela é uma dor real. E nos diz mais Emmanuel,
E o tormento físico, ou seja, a dor física de qualquer natureza, é uma dor ilusão. Então, para aqueles que sentem as dores físicas, sabe aquelas tendinites? Quem já sentiu as crises de hérnia de disco sabe do que eu estou falando, sabe aquela dor que nos incomoda e quando a gente respira dói? Pois é, Emmanuel está nos dizendo que essa dor é dor ilusão, né? Por mais que a gente fique ali, não há dor maior do que essa que eu estou sentindo, a dor física. Emmanuel está nos dizendo que a dor moral, ela é muito maior do que a dor física. Em verdade, nos diz Emmanuel, toda dor física, ela colima, né, o despertar da alma para os grandiosos deveres. E é uma grande verdade. O ano passado, eu recordo lá no comecinho, eu disse assim a Soares, olha, este ano de 2024 eu vou diminuir as minhas tarefas. Porque eu preciso me dedicar a outras coisas também. Então, ele ficava me dizendo o tempo todo, olha, você precisa fazer atividade física. Depois que a gente passa dos 200, né, você precisa fazer atividade física. Eu disse, eu não tenho tempo. Eu preciso ler, mas eu não tenho tempo. Né? Então eu vou diminuir com as palestras, quem me chamar, eu vou dizer assim, deixa para o próximo ano, vamos adiar mais um pouco para frente, né? Porque esse ano de 2024 eu quero me dedicar às coisas que eu estou propondo fazer. Então eu vou ter tempo de fazer, inclusive, atividade física, por necessidade, tá, gente? Não é por gostar, não. E aí o que aconteceu? Eu realmente diminuí com as palestras, com as outras atividades, e eu disse, tal dia vou começar tudo certinho, só que começou com a crise de hérnia de disco. E aí veio na cervical, depois desceu para a lombar. E aí quando eu estava no tratamento, eu descobri também pelos exames que eu estava com tendinite no quadril. E estava com tendinite nos 2 joelhos, vejam só. E aí a dor começou a fazer um circuito no meu corpo, porque todas as articulações estavam doendo. Resumindo, estava chegando próximo ao final do ano. Já tinha passado mais do meio do ano e eu não tinha feito nada daquilo que eu havia planejado. A dor me paralisou. E o médico me deu um carão e disse, olha, você tem que fazer atividade física, porque você perdeu muita massa magra, por isso das dores. Eu disse, mas doutor, eu engordei quase 9 quilos aí de gordura, mas você precisa fortalecer, senão você vai continuar sentindo dores. E a gente foi melhorando. Quando eu vi, quando a dor despertou, opa, a dor física colima despertar para os seus grandiosos deveres, afirma Emmanuel. Despertei, preciso voltar ao trabalho, preciso assumir responsabilidades, aquelas que eu prometi que ia cumprir quando estivesse encarnada. E aí fui voltando aos trabalhos, e aí fui assumindo, e ao final do ano, fiz palestra, inclusive, no último dia do ano, praticamente. No dia 30, se eu não me engano. E aí a gente começou, nem pensei, não quero folga não. Que aí eu estou melhorando do corpo, comecei a fazer atividade, comecei a prestar atenção que a dor, ela veio para me avisar que eu precisava mudar o que estava dentro e não o que estava fora. Que a gente não é o corpo, a gente é espírito. Então eu precisava voltar às atividades. E Emmanuel diz assim, olha, seja como expressão expiatória, seja como consequência de abusos humanos ou como advertência da natureza material,
ao dono de um organismo. Toda dor física é fenômeno, mas toda dor moral é essência. Daí a razão porque a primeira vem e passa, né? E aí quem diga assim, não, Silmar, você está errado. Não passa, não. As minhas dores não passam. Mas não sou eu que estou dizendo. Emmanuel que está dizendo, está no livro Consolador. A dor física, ela vem e passa. Ainda que se faça acompanhar das transições de morte dos órgãos materiais. Então, ela vem e passa, nem que para isso você desencarne. Está tudo certo, né? Porque aí, desencarnando, o corpo deixa de sentir a dor. Mas a gente não é o corpo, a gente é espírito, na verdade. E Emmanuel diz assim, só a dor espiritual é bastante grande e profunda para promover o luminoso trabalho de aperfeiçoamento e de redenção. A dor vai nos dizer a nossa querida Mei no livro Relicário de Luz, a dor é a nossa companheira até o momento de nossa integração total com a divina lei. Enquanto a gente não estiver na integração total com a divina lei, a gente vai continuar sentindo dores físicas e dores morais. E é no momento de dor que muitas vezes nós conectamos com o alto, com Deus, com Jesus, com a espiritualidade amiga, quando na realidade esses momentos deviam ser em todos os instantes bons ou aqueles momentos que consideramos ruins, doloridos. Maria Dolores, ela nos lembra que a dor ilumina a vida sob as provas tais quais são. E aí é que está. O que são provas? Porque nós temos a tendência de repetir, de afirmar, sim, nós estamos no mundo de provas e expiações. Parece até como a gente repete muitas vezes a oração dominical do Pai Nosso, fica ali repetindo e não presta atenção que aquela mensagem de Jesus está querendo nos dizer, nos alertar. Assim, são quando a gente afirma que está no mundo de provas e de expiações, está tudo certo. O que são provas? Emmanuel afirma de uma maneira muito carinhosa, que ele tem uma maneira muito delicada de puxar a nossa orelha, né? De fazer a gente despertar. Então, no livro também, O Consolador, na questão 246, Emmanuel vai nos dizer que a provação, vejam só o que ele vai dizer, qualquer coisa reclamem com ele. A provação é a luta que ensina ao discípulo rebelde e preguiçoso a estrada do trabalho e da edificação espiritual. Emmanuel ainda nos chamando de rebeldes e de preguiçosos. E é verdade. Enquanto assim nos colocarmos acomodados no mundo de provas e expiações, mas a gente vai estar aqui, voltando, repetindo, até aprender. Então a provação, ela nos ensina. Se ela nos ensina, como já dissemos, estamos aqui para aprender. E aí Maria Dolores, ela vai nos lembrar, nessa primeira estrofe, que a terra é uma grande escola de que temos usufruto, lembrando enorme instituto de trabalho e elevação. Ou seja, estamos no planeta Terra. E esse planeta é uma grande escola governado pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Quando nós chegamos aqui, nós recebemos um material. Nós recebemos o usufruto
empréstimo, ou seja, a lição de que nada nos pertence. Mas nós recebemos também a inteligência para trabalhar, para estudarmos e ampliar os nossos conhecimentos, para irmos conquistando aquilo que nos é necessário de forma equilibrada, sem colocar os interesses materiais acima dos interesses espirituais. Vai nos lembrar na questão 922 de O Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta sobre a medida de felicidade, e os benfeitores vão nos dizer que a medida de felicidade para a vida material é a posse do necessário. Não é ter muito, é ter o necessário. E para a vida moral, é a consciência tranquila e a fé no futuro. É a consciência tranquila de que eu estou me esforçando para daqui sair melhor do que quando aqui cheguei. É a consciência tranquila de que eu estou me colocando no exercício de hoje, ser mais paciente com aquele dentro de casa, na rua, no trabalho, não só na casa espírita. Então é a consciência tranquila de que eu estou no esforço. E Kardec nos lembra, reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega em domar suas más tendências, suas más inclinações. Então é nos encontrarmos, nos colocarmos nesse esforço. Então a Terra é uma grande escola de elevação. Como alcançarmos então essa elevação? Trabalhando no bem, fazendo o bem, fazendo aos outros aquilo que gostaríamos que a nós fosse feito. À medida que a gente faz o bem ao outro, a nós fazemos. E mais, nós vamos nos ajudando a eliminar de nós o egoísmo, que Emmanuel vai dizer lá em O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, item 11. O egoísmo é o monstro devorador de todas as inteligências, filho do orgulho e causador de todas as misérias. É também a negação da caridade, afirma Emmanuel. Então, quando nós nos colocamos nesse serviço do bem, da caridade, nós estamos nos ajudando a eliminar de nós esse monstrinho devorador que às vezes ele surge nas pequenas atitudes que a gente não presta atenção no nosso dia a dia, não é? Na segunda estrofe, Maria Dolores nos convida a outras reflexões, ao dizer: nascemos e renascemos, atendendo às leis concisas, conforme as lições precisas, que temos nós para dar no serviço que nos cabe, naqueles com quem vivemos, fazemos os pontos supremos de nosso próprio lugar. Nascemos e renascemos atendendo às leis concisas, justas, conforme as lições precisas, necessárias. Então ela nos convida a refletir sobre a reencarnação, um dos princípios básicos da doutrina espírita. E ela nos lembra o objetivo de voltarmos a este mundo de provas e expiações, né? Em que nós devemos cumprir os nossos deveres, colocar em prática aquilo que prometemos, inclusive antes de reencarnar. Ah, Silmar, eu não prometi coisa nenhuma. Prometeu. Vamos a alguns exemplos. Estávamos lá no plano espiritual, imaginemos, lá no plano espiritual. E aí a gente está lá estudando, participando de curso, de trabalho no bem, só que a gente precisa colocar em prática aquilo que a gente vai estudando. E aparece o nosso tutor e a gente diz: olha,
eu preciso reencarnar, eu preciso voltar. Me ajude a voltar. Calma, não, mas eu preciso, eu sei que para eu colocar em prática, só estando lá no mundo de provas e expiações. Aí ele diz, tudo bem, escreva aí no papel, escreva aí o que você acha que vai cumprir. Daqui a pouco eu volto. E aí, na nossa empolgação, a gente escreve 2.000 páginas, porque a gente acredita que a gente vai cumprir tudo aquilo que a gente escreveu. E entrega ao tutor. Aí o tutor dá aquela olhada assim de lado, aquela risadinha, né, de lado, e disse, tudo bem, nós vamos analisar, mas também nós vamos assistir alguns filmes de existências anteriores, depois a gente conversa. Passou o tempo, volta ali o tutor e nos entrega 200 páginas. A gente fica chateado, porque a gente tinha certeza que iria cumprir as 2.000 páginas ali. Mas tudo bem, levamos para o Instituto da Reencarnação. E ao chegar lá no Instituto da Reencarnação é avaliado os nossos méritos, deméritos, os nossos deveres, enfim. E nos entregam 20 páginas. A gente fica muito triste, né? Aí a gente diz assim, poxa vida, eu escrevi 2.000, me entregam agora no final 20 páginas, mas o importante é reencarnar, o importante é eu voltar, renascer, né? Mas quando eu estiver lá, eu vou cumprir as 2.000 páginas, porque eu quero virar anjo. Direto, na próxima encarnação, a gente renasce. E o que acontece? Acaba descobrindo que 2 páginas está pesada demais para carregar. Essa é a nossa realidade. Mas também há aqueles, viu, que não quer reencarnar de jeito nenhum. O tutor chega e diz, olha, eu tenho uma coisa para lhe dizer, uma novidade. Você vai reencarnar. Eu reencarnar, voltar para aquele mundo de provas e expiações? Pois é, não volto nada. Ali, onde só há gente reclamando, onde só há problema, dívidas para pagar, não, deixa eu aqui que tá bom demais. Pois é, mas Deus impõe. Não, converse com ele, deixa eu aqui, que aqui também eu estou aprendendo. E aí o que acontece? Reencarnou. Deus impõe a encarnação, está no Livro dos Espíritos, questão 132. Qual o objetivo da encarnação? Deus impõe a encarnação com o objetivo de nos fazer chegar à perfeição. O que é a perfeição? A felicidade. Mas para alcançarmos essa felicidade é necessário sofrer, e está no Livro dos Espíritos, sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Então temos que estar aqui, estamos no mundo justo, de acordo com as nossas necessidades. Não é? No livro Nascer e Renascer, o Espírito Emmanuel nos lembra que o amor infinito de Deus, o nosso Pai, nos permite voltar, nascer e renascer tantas vezes quantas se façam necessárias para o nosso próprio burilamento. E ele nos convida ao dizer assim, olha, aceitemos as provas que nos são precisas ao nosso próprio aprimoramento, sanando os débitos que nos diz respeito, assumindo as nossas responsabilidades. E ao final dessa mensagem, Emmanuel diz assim, lembremos não só de Allan Kardec, na sua legenda inesquecível. Quem é que lembra? Nascer, viver, morrer, renascer ainda, progredir, sempre tal é a lei. Mas ele nos convida a lembrar também que Jesus, nosso Divino Mestre, asseverou, ninguém alcançará o reino de Deus se não nascer de novo. Se não nascer da água, a reencarnação, se não nascer do Espírito, se não despertar. E nesse mesmo livro, no capítulo 23, tem uma mensagem intitulada Diante de Mundos Novos,
onde Emmanuel nos diz assim: em matéria de mundos a conquistar, não nos esqueçamos de que todos, individualmente, respiramos no mundo que nos é próprio. Então, nós não estamos no planeta errado. Nós estamos no planeta certo, convivendo com pessoas certas, estando na família certa, para que nós possamos aprender com os nossos irmãos de caminhada. E Emmanuel, ele diz assim: se quisermos galgar degraus da vida maior, ele convida dizendo assim: olha, fica ao seu critério. Se você quiser, ou se não quiser, aí é com você. Mas se você quiser galgar os degraus da vida maior, ingressando em círculos mais vastos e mais elevados do amor e da inteligência, o que é preciso? Trabalhar, arregaçar as mangas, nos colocarmos no estudo, na abnegação, no trabalho do bem. Maria Dolores nos convida a pensar quando ela diz assim: que temos nós para dar no serviço que nos cabe? E ela não está falando do dar material. Que temos nós para dar? Né? O que entendemos por dar, doar? No livro Alma e Coração, ali no capítulo 6, na mensagem intitulada Dar, Emmanuel vai nos lembrar que dar, na essência, significa abrir caminhos, fundamentar oportunidades, multiplicar relações. E ele nos lembra que nós podemos oferecer consolação, gentileza, encorajamento. Em outras palavras, nós podemos também oferecer um abraço fraterno, um sorriso sincero, um bom dia, boa tarde, boa noite, uma escuta sem julgamentos. Nós podemos fazer a nossa parte oferecendo algo de bom sempre para o outro. Não é? E Emmanuel vai nos lembrar que todas as virtudes, ela tem a raiz no ato de dar, de doar. Ou seja, vai além da beneficência. E ele nos dá um exemplo. Na paciência, nós encontramos a doação da tranquilidade interior. Então, quando a gente está no exercício da paciência com aquela pessoa difícil, a gente não está fazendo bem ao outro. Primeiramente, a gente está fazendo bem a nós mesmos, trazendo tranquilidade para nós. Porque quando a gente perde a paciência, quando a gente está impaciente, né, a gente perde o equilíbrio, a gente se sente mal, a gente não sai da tranquilidade. Então, Emmanuel diz, olha, a paciência é a doação de tranquilidade interior. A tolerância é a doação do entendimento, entender que o outro está no seu momento, que tem os seus defeitos, como também nós temos. Quanto precisamos de também alguém ser tolerante conosco, porque temos muitas falhas. Sacrifício, Emmanuel diz, sacrifício e doação de si mesmo. E Emmanuel nos lembra, dar e dar-se, e dar-se-te-á, ensinou o Cristo. Quanto mais a gente dá, mais a gente recebe. Né? Então, o que temos nós para dar no serviço que nos cabe? Fica aqui a reflexão para os nossos corações. No livro Correio Fraterno, no capítulo 42, na mensagem intitulada Ao Servir, Casemiro Cunha nos convida também a uma reflexão quando ele diz assim: se atendes à caridade, não te esqueças cada dia que é preciso servir sempre como Jesus serviria.
Mais uma vez, se Jesus estivesse em nosso lugar, como Ele agiria? Como Ele gostaria que nós agíssemos diante de toda e qualquer situação no mundo, né? Maria Dolores nos diz: nas tarefas em que estejas, cumpre o dever que te assiste. Se a vida te parece triste, não te queixes de ninguém. Cada pessoa na terra intimamente é chamada a servir de estrada a estrada para a vitória do bem. Na tarefa em que estejas, cumpre o dever que te assiste. Todos nós temos consciência de que a nossa conta corrente com as leis divinas está em saldo devedor? Será que temos essa consciência? O que é que nos cabe fazer? Trabalhar para quitar esse débito, não é? E quando assim fazemos, assumimos as nossas obrigações, nós contribuímos para afastar os fantasmas das inquietações. Mas por que, Silmara, que é tão difícil cumprir os deveres morais? Né? É mais fácil a gente doar coisas, né, que a gente cumprir com os nossos deveres morais. Pensemos, será que a gente não sabota? Né? Eu acredito, me alimento daquilo que eu acho que não vai dar certo. Eu imagino aí um trabalho que eu tenho que fazer, mas eu já começo me alimentando que não vai dar certo. Então, à medida que eu digo que não vai dar certo, eu já estou sabotando. Eu já estou trabalhando contra. E ela prossegue quando diz assim: se a vida parece triste, não te queixes de ninguém. Ninguém é responsável pelo nosso mau humor. Ninguém é responsável pelas nossas dificuldades, pelos nossos medos, pelos nossos receios, pelas nossas tristezas, né? Cada pessoa na terra, afirma Maria Dolores, é chamada a servir de estrada a estrada para a vitória do bem. Todos nós somos chamados para a vitória do bem, para o trabalho renovador, né, que é o trabalho do bem. E no próximo estrofe, ela diz assim: o homem robusto e moço, que administra a riqueza, traz por vezes, rude e acesa, a fogueira da aflição. A mulher que exibe ao colo a cruz em joias e luzes, às vezes tem muitas cruzes por dentro do coração. E a gente lembrou do capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo. Não se pode servir a Deus e a Mamon. E ali no item 10, o Espírito Protetor vai nos lindar, deixar muito claro que os bens da terra pertencem a Deus, que os distribui a seu grado, não sendo o homem senão usufrutuário, administrador mais ou menos inteligente dos seus bens. Então, por vezes, quando trazemos a fogueira da aflição, é que na realidade nós não estamos atentos de como nós estamos administrando, né? Nós estamos na realidade servindo mais a Mamon do que a Deus, na ilusão de que eu preciso ter mais, eu preciso conquistar mais títulos, eu preciso de mais diploma, eu preciso de mais dinheiro, eu preciso garantir o meu futuro, e fica nessa ânsia tentando preencher um vazio interior. Acha que algo, os prazeres ou coisas vão trazer felicidade. Quando nós aprendemos, e também está no Livro dos Espíritos, na questão 614, aprendemos que as leis divinas, que a lei natural, é a única e verdadeira felicidade para todos nós, porque ela nos indica o que nós devemos fazer e deixar de fazer. E nós só nos tornamos infelizes quando das leis divinas nos afastamos, quando passamos a servir mais a Mamon, as coisas materiais, do que a Deus. E na última estrofe,
Maria Dolores diz assim: nunca censures, trabalha, crê, auxilia e não temas. Cada qual guarda problema em forma de sombra e de dor. Quem mais serve e mais perdoa é aquele que se renova, vencendo de prova em prova na grande escola do amor. Então, nessa última estrofe desse poema tão rico de reflexões, Maria Dolores, ela apresenta o trabalho, a importância de acreditar, de auxiliar, de não temer, no sentido que é preciso saber esperar. Ela nos apresenta o perdão, o amor. E ao ler, logo nos levou a recordar o lema de Abigail no livro Paulo e Estevão, em que, naquele encontro luminoso com Estevão e a sua amada Abigail, Saulo ali, já nos momentos finais, se esforçando para aproveitar cada segundo, alinhando várias perguntas mentalmente, fez a primeira delas: que fazer para adquirir a compreensão perfeita dos desígnios do Cristo? E Abigail responde apenas com uma palavra: ama. Sim, o amor acalma, o amor nos aproxima uns dos outros, o amor nos transforma, o amor nos eleva. E ele, em sua inquietude, ainda pergunta: mas como? Como proceder de modo a enriquecermos na virtude divina? Vejam bem, ele ali já percebia que a maior riqueza não era a material, e sim a espiritual. E como, de que modo adquirir essa riqueza? E ele lembra, Jesus aconselha, ama, o amor aos inimigos, aos próprios inimigos. Então, como fazer para que a alma alcançasse tão elevada expressão de esforço com Jesus Cristo? E ela responde: trabalha, trabalha. Era necessário realizar a obra do aperfeiçoamento interior. Nos lembrando, meus irmãos, que é preciso a gente se colocar no trabalho no nosso dia a dia, nas pequenas atitudes, buscar, fundamental, o autoconhecimento, identificar o que está dentro de nós que precisa ser consertado, reformado, transformado em nós. E nos colocarmos nesse trabalho de reforma, de transformação, como o Saulo fez. Né? De ir para o trabalho fazendo bem, de estudar, de cultivar bons pensamentos, de sermos espíritas cristãos, não só dentro da casa espírita, mas em todos os lugares que estejamos. E Paulo ainda se inquieta e pergunta assim: mas que providências adotar contra o desânimo destruidor? Vejam, o pensamento de Saulo naquela época é o nosso pensamento de hoje, porque quantas vezes a gente assume um compromisso e ao mesmo tempo a gente fica: será que eu vou conseguir? E aí abre as portas para o desânimo. E o desânimo, ele é destruidor. Abigail responde: espera, espera. A alma deve estar pronta a atender ao programa divino. Espera, trabalhando, fazendo a tua parte, confiando, né, na justiça divina, confiando em Deus, confiando no amor maior. E ele pergunta: mas como conciliar as grandiosas lições do Evangelho com a indiferença dos homens? Lembra muito de nós, quando nós assumimos a responsabilidade
uma nova conduta. Logo no início pode então surgir essa inquietude: como é que eu faço, né, para conciliar essas grandiosas lições do Evangelho com as indiferenças dos homens, porque vão falar de mim, o pessoal não vai entender essa mudança, vão dizer que eu estou falseando aí. O que importa é a nossa ação, é o esforço que a gente faz, é a sinceridade que a gente coloca no trabalho interior. Quando a gente decide não ser mais quem um dia foi, quem está sendo, a gente se coloca assim no trabalho renovador. E Abigail, já se despedindo de Saulo, apertando as suas mãos, diz: perdoa. Perdoa, ou seja, quem ainda pensa assim, perdoa quem fala de ti. É necessário desenvolver o perdão em nós. Porque quando assim nos colocamos em desenvolver o perdão em nós, não importa o que o outro pense, fale ou faça ao nosso respeito, a gente não se sente mais atingido, magoado, ressentido com as indiferenças dos outros. A gente compreende que o outro ainda não despertou para o amor, para o trabalho, para a espera, para o perdão. Então, Maria Dolores nos convida a essa reflexão com esse poema maravilhoso, de lembrarmos o lema de Abigail, a Saulo de Tarso, também aos nossos corações: ama, trabalha, espera, perdoa. Nunca censurar, afirma Maria Dolores. Trabalha, acredita, confia, auxilia, faz a tua parte, perdoa, renova, espera, deixando claro que aquele que está nesse trabalho renovador é aquele que mais se renova, vencendo de prova em prova a cada encarnação na grande escola do amor, em que todos nós estamos inseridos. Meus queridos irmãos, nós queremos agradecer imensamente a oportunidade de estarmos aqui para mais um trabalho. E rogando a Jesus que os abençoe a cada um dos trabalhadores dessa casa. Deixamos também um abraço fraterno de nossos irmãos da Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes. Que Deus e Jesus envolvam os nossos corações em muitas bênçãos de luz, de paz, e que possamos sair daqui melhores do que quando aqui chegamos. Muita paz. Ele passou ligeiro, não foi? Graças a Deus, né? Então, eu gostaria de agradecer a presença da nossa irmã Silmara, seu esposo Soares, amigos queridos, que estão sempre nos dando apoio à nossa casa. Aliás, desde que começamos, a gente tem essa parceria, né, essa ajuda, sim, que é importante. Aliás, a Caruaru tem essa característica, a gente tem um intercâmbio muito bom entre as casas espíritas, e isso ajuda muito, né? Se um palestrante vem aqui, vai lá, dá uma força, o outro não está com um problema, conversa ali, o outro vai dar uma mão, ajuda. Porque às vezes o problema que a gente está passando agora, o outro já enfrentou, já resolveu, aí não vai, né? Passa aquela experiência e tudo isso a gente vai crescendo junto. Então, muito bonito o tema, a abordagem que nossa irmã fez. Né? A única coisa é o seguinte: mesmo com dor a gente quer ficar, né? A gente não quer desencarnar. Só se for muito forte mesmo, né? A gente compreende, realmente uma dor insuportável, às vezes a pessoa está até desejando partir mesmo. Mas ela acaba, nem que seja com a morte, né? Realmente ela é passageira. Mas isso é para a gente refletir que as nossas dores não são tão grandes assim, dá para a gente ir aguentando. Aguenta um pouquinho mais, né? Vale a pena. Principalmente a porta da desistência, do suicídio, é a pior opção que a gente pode escolher. Então vamos segurar a nossa prova até o final. E a nossa irmã mostrou de uma forma muito bonita, com muitas citações, assim, de Memê, de Emmanuel, de tantos outros, Cassimiro, né? Que enriqueceu muito aí a sua fala. Então vamos dar alguns avisos. Então, muito obrigado. Também mando um abraço lá para toda a equipe lá, Bezerra de Menezes, tá certo? Hoje temos nosso estudo,
Sim, deixa eu fazer logo uma propaganda aqui, né? Que nossos irmãos, Soares e Silmar, estão agora com um NEP, é o NEP Paulo Estevam, né? Que é o estudo do Evangelho, também é baseado na ótica de Emmanuel, mas vai estar agregando, né, diversos outros conhecimentos. Diga, Silmar. Núcleo de Estudo e Pesquisa do Evangelho à Luz do Espiritismo. Núcleo de Estudo e Pesquisa do Evangelho à Luz do Espiritismo. E o nome dele é Paulo Estevam, né? Isso. O de Arthur Valadares é Paulo de Tarso. Paulo de Tarso, né? Então é um irmão, né? O SNEP daqui é irmão de Arthur. Muito bem, e está acontecendo lá na AME, né? Isso. Quais são os dias? Sexta-feira, às 20 horas. Pronto, ela está falando ali, ele está captando seu microfone. Então tá ótimo. Muito bem, então, mas nós temos também o nosso estudo, que é o estudo do Evangelho de Marcos, não é o NEP totalmente estruturado, a gente faz nosso estudo quinzenal e hoje temos, tá, gente? Quem quiser tomar o passe agora, sentadinho aí, quem vai chamando. Quem quiser colocar depois o nome no livro de vibrações, tá ali fora. Qualquer dúvida, conversa com o Simão Tarcísio. Pode colocar seu próprio nome, o nome de um parente, encarnado ou desencarnado, tá certo? E nas quartas-feiras, às 20 horas, a gente faz a vibração, à distância. Tá certo? Muito bem. Para encerrar, eu vou pedir ao Simão Tarcísio, por gentileza, fazer a prece final. Hoje é dia de festa, né? Nosso centro. Quem começou, vendo hoje o pessoal que participa, nossos irmãos que estão vindo, a gente traz uma felicidade muito grande. Porque a gente vê que as pessoas acreditam nesse nosso trabalho. E vamos continuar com ele. Agradecemos ao casal que sempre são muito solícito, um casal muito solícito, sempre que a gente convida, vem nos prestigiar com suas palestras. Vamos agora agradecer ao amado Senhor Jesus, à espiritualidade amiga, aos espíritos amigos, encarnados e desencarnados aqui presentes. Te pedimos, Senhor, muitos e muitos mais anos para poder comemorarmos. Estamos aqui louvando o Teu nome e Te agradecendo. Te pedimos uma boa semana, iluminar nossos irmãos, todos os nossos parentes que estão sofrendo, irmãos, suicidas, enfim, Senhor, te pedimos muita paz, muita luz, porque o Senhor é o nosso pastor e não nos faltará. Assim seja. Então, meus amigos, muito obrigado pela presença, que Deus nos abençoe e que todos possamos voltar em paz ao nosso lar.